aí, galera do Me Salva, a gente vai seguir então com o nosso curso de programação na linguagem C. Então, vocês lembram do nosso algoritmo soma, tá? Que ele calcula e informa a soma de dois valores. Nessa aula, a gente vai então implementar esse algoritmo, tá? Então, vamos lá para o nosso projeto no CodeBlocks, tá? E vamos aqui já descrever o que esse programa vai fazer. Calcula e informa a soma de dois valores. Como vocês podem ver, isso aqui é irrelevante para o código em si, tá? Mas são boas práticas a gente dizer o que o programa faz para depois, quando a gente pegar esse código, saber o que está acontecendo ou se outra pessoa pegar o código de vocês, tá? Então, vamos ver a primeira coisa para fazer nesse nosso algoritmo. Vocês podem ver, a gente tem três variáveis diferentes nesse algoritmo. O valor 1, o valor 2 e a soma. A gente não pode sair fazendo operações nas variáveis sem primeiro declarar elas, tá? Então, a gente vai fazer a declaração das variáveis. Como é que a gente faz isso em C? A gente escreve o tipo e dá um nome para elas. Esse tipo é aquilo que a gente já tinha visto. Então, são os inteiros, que são os números não fracionários, float, que são os fracionários, double, que são fracionários com mais bytes, e o char, que são os caracteres, tá? Então, vamos lá no CodeBlocks, então, declarar as nossas variáveis. Então, a gente vai assumir que são inteiros, que a gente vai fazer operações sobre inteiros. A gente vai dizer, então, que é do tipo int. Então, a gente vai ter o val1, a gente vai ter o val2 e a gente vai ter a soma. Eu botei aqui um embaixo do outro porque são poucos, mas eu poderia, por exemplo, botar todos na mesma linha, que funciona também sendo do mesmo tipo. Então, seriam todos inteiros, três variáveis, val1, val2 e soma, tá? Qual é a próxima coisa que a gente tem que fazer no nosso algoritmo, então? Bom, a gente tem que ler e escrever, tá? Então, como é que a gente faz leitura e escrita? Para leitura, a gente usa o scanf, a gente bota o tipo do valor a ser lido, e daí a gente bota o nome da variável que vai receber esse valor escrito pelo usuário, e antes a gente bota esse símbolo aqui, que é o e-comercial, tá? E não vai funcionar se não botar, então é muito importante colocar antes do nome da variável. E a gente pode botar tantos quantos a gente quiser, e só depois aqui botar as variáveis na ordem. Tá? Na mesma ordem que está aqui, vão ser as variáveis. E o que a gente coloca nesse tipo aqui, tá? A gente vai botar, então, esses símbolos aqui. Então, é o símbolo do percentual com D, F, LF ou C. Que seria os tipos, então, int, float, double e char. Então, se a gente quer ler um inteiro, a gente bota o %d. Se a gente quer ler um float, %f e assim por diante. E para a escrita, a gente usa, então, o printf, tá? E daí escreve o texto que a gente quer colocar na tela, tá? Com o printf, a gente pode fazer a mesma coisa do scanf, de botar aqui o tipo. Então, por exemplo, aqui, um %d. E daí aqui, depois da vírgula, então a gente bota o tipo entre aspas, depois da vírgula a gente bota o nome da variável que tem o valor que vocês querem colocar na tela. E daí aqui, sem aquele e-comercial, só o nome da variável, tá? Então, vamos voltar para o nosso programa e vamos fazer
então, o programinha. Então, primeiramente, a gente tem que pedir para o usuário digitar o primeiro valor, tá? Então, a gente vai fazer esse pedido escrevendo na tela. Digite o primeiro valor. Daí, a gente vai, então, ler o valor que o usuário colocou. A gente botou aqui que era um int, então tem que ser aqui o %d. A gente bota o ezinho e bota o val1, que é onde vai ficar o primeiro valor. Depois a gente pede para o usuário, print, o segundo valor. Então, digite o segundo valor. E a gente vai de novo, então, ler o que o usuário vai digitar e armazenar na variável val2. Aí a gente vai fazer a operação, então, exatamente como está no algoritmo, soma vai receber val1 mais val2. E a gente vai, então, dizer para o usuário o resultado. Então, aqui, resultado, a gente vai botar o %d, que a soma é um inteiro, né? E aqui a variável soma. Tá? Então, a gente vai nesse botão aqui, que é o build, a gente vai primeiro construir, digamos assim, o programa. E a gente vai, então, no run, que é para executar. Então, aqui é só o caminho onde está salvo o projeto de vocês. E aqui ele está pedindo o primeiro valor. Bom, a gente bota aqui 2. Aí ele pediu o segundo valor. A gente escreve 3. E a gente vai ter o resultado 5. Só mais uma curiosidade, assim, mais um detalhe. Por exemplo, se eu quisesse deixar mais espaçado aqui, botar mais espaços entre as frases, tá? Então, a gente vai aqui. Tem um símbolo que é o /n, tá? Que ele dá enter, tá? Então, isso aqui ele é como se desse um enter ali na tela. Então, se a gente botar na frente aqui de cada frase, então ele vai dar o enter. E aqui também eu vou botar um espaço, tá? Para não ficar o 2 ali grudado. O 2 e o 3, enfim, o número que a gente colocar grudado na frase. E o resultado, então vamos ver como ficou. Esse aqui ele já faz o build and run ao mesmo tempo. Então ele pede o primeiro valor, vamos botar aqui 4. Pede o segundo valor, podem ver tá mais espaçado, então bota 5. E o resultado foi 9. Então, é isso, pessoal. Essa aula a gente viu declaração de variáveis e a gente viu leitura e escrita de dados e fez o nosso primeiro programinha. Então, até a próxima. Obrigada!